Agora a gente vai estudar sobre radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Aqui a gente tem esse símbolo, que é chamado de radical. Quem fica aqui dentro desse símbolo é o radicando, e aqui em cima aqui desse símbolo é o índice. Exemplo, raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Quando a gente decompõe em fatores primos, o número 16, a gente tem 16 dividido por 2, que dá 8, 8 dividido por 2, que dá 4, 4 dividido por 2, que dá 2, 2 dividido por 2, que dá 1. Então, nós temos que 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Ó, aparece 1, 2, 3, 4 vezes o número 2. Então, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quando a gente tira a raiz, a gente está perguntando o seguinte: qual é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo dá 16? Conforme o índice. Como é que eu tenho 4, quero um número que 4 vezes ele mesmo. Vai se repetir, ó, a quantidade de vezes que repete a base. Passa a ser esse expoente aqui, ó. O índice passa a ser o expoente. Quando a gente fala o inverso, que no caso a potenciação. Aí nós temos raiz quarta de 2 elevado à quarta. Vamos fazer dessa maneira, quando a gente coloca aqui. Observe que a gente tem tanto o índice quanto o expoente, no caso aqui o expoente do radicando, iguais. Então, basta eu vir aqui e simplificar, ó, dividir ambos por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Repete o 2, 4 dividido por 4 dá 1. Ficou 1 e 1. Então, vamos cancelar aqui, sobrou quem? O número 2. Outra maneira que a gente tem é vir aqui, ó, quando eles são iguais, vir e cortar direto. Corta tanto o radical e o seu índice, quanto o expoente do radicando, que é o mesmo que eu vir e simplificar. Outro exemplo, raiz sexta de 729 é igual a quanto? A 3. Olha só, 729, ele não é par, então não dá para dividir por 2. Vou começar por 3. Lembrando, não pode esquecer que aqui só ficam fatores primos, divisíveis por 1 e por ele mesmo. 729 dividido por 3 dá 243. 243 dividido por 3 dá 81. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1, parou. Vamos contar quantos 3 aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 a sexta. Então, a raiz sexta de 729 é 3. Pois 3 a sexta é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que vai dar 729. Olha só, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a gente pode fazer por esse método aqui, raiz sexta de 3 elevado a sexta, que 3 elevado a sexta é o mesmo que 729. Cortamos aqui o índice e o expoente, sobra quem? O 3. Eu quero que vocês observem aqui quando o índice é par. Quando o índice é par, você não pode tirar uma raiz negativa, tá? Lembrando que raiz é o resultado da operação, tá? Então, quem é a raiz aqui? 3. Agora eu quero a raiz quarta de menos 81. O índice aqui, ó, é par. E aqui dentro está negativo. Quando isso daqui acontecer, você não terá uma raiz no conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Então, você pode escrever não se define em reais, ou não existe em reais, ou simplesmente vir e colocar esse símbolo aqui, ó, que significa não existe. Não existe em R, no conjunto dos números reais. Novamente, ó, índice par,
e aqui dentro, aqui no radicando, a gente tem o sinal de menos. Então, eu não vou ter uma resposta no conjunto dos números reais. Novamente, aqui no radicando negativo, e aqui o índice par, novamente, não existe. Por que que não existe? Eu vou pegar o exemplo dessa raiz aqui, ó. Vamos transformar ela em potenciação, tá? Ou seja, 3 elevado, aqui no caso, ó, 3 elevado à quarta potência. É o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Repetir esse vezes aqui, né? Olha só, mais 3 elevado à quarta potência. Vou repetir o mais 3 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Fazendo joguinho de sinal. Mais com mais, mais. Vou repetir esses outros aqui. Agora eu faço com esses dois aqui. Mais vezes mais, mais. Vou repetir esse. Mais com mais, mais. Então, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vamos fazer aqui com o sinal de menos, a base. Agora, vamos repetir a base, menos 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Vou repetir esse outro e esse outro. Mais com menos, menos. Vou repetir esse outro aqui. Menos com menos, mais. Então, ficou mais aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, o que que eu concluo? Que quando o expoente for par, independente se a base seja positiva ou se a base seja negativa, o resultado sempre será positivo. Então, o resultado aqui, ó, sempre será mais. Então, nunca vai dar um valor negativo, mesmo que a base seja negativa, certo? Raiz cúbica de 8 é 2. Quando você vem aqui e decompõe o número 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Aparecem aqui 1, 2, 3, 2 ao cubo. Então, qual é o número que 3 vezes ele mesmo vai dar o 8? Vai ser quem? Vai ser o 2. Pois 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu quero a raiz cúbica de menos 8. Opa, agora eu tenho aqui um expoente. Um expoente não. Aqui eu vou ter um índice ímpar, né? Um índice ímpar. E o sinal aqui dentro está negativo. Será que teremos uma raiz agora? Quando o índice é ímpar, nós temos sim uma raiz. Observe. Quem vai ser? Menos 2, porque menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, a gente tem aqui, ó, menos com menos vai ficar o quê? Mais. Repete esse outro menos, mais com menos, menos, menos 8. E se, por exemplo, eu tivesse... E aqui, ó, quando é positivo, ó, porque aqui não aparece sinal de mais, é positivo. Então, eu tenho aqui mais com mais, mais. Abaixa esse outro mais aqui, mais com mais, mais. Então, quando o índice for ímpar, nós teremos sempre uma raiz. Essa raiz sairá com o sinal que está aqui dentro, tá? Aí é onde que a gente lembra a regrinha da potenciação. Que quando o expoente é ímpar, sai o sinal dessa base aqui. Quando a base é positiva, o resultado sai positivo. Se o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado vai ficar negativo. Então, expoente ímpar, sinal da base. Expoente, quando a gente tem o expoente par, a gente nunca vai ter um sinal negativo, somente positivo. Por isso que quando o índice for par, eu não terei uma raiz no conjunto dos números reais. Mas se o índice for ímpar, eu terei uma raiz no conjunto dos números reais. Então, radicando negativo, índice ímpar, você tem a raiz.
Agora, se você tem o radicando negativo e o índice par, você não tem a raiz.